No vídeo de hoje, vamos ver quais flores, frutas e vegetais podem ser usadas como indicadores naturais de pH. Mas o que é pH? O pH é uma escala usada para medir o quão ácido ou básico é uma solução. O pH 7, por exemplo, é considerado neutro, e valores acima disso são soluções básicas, como o fermento químico e a água sanitária, por exemplo. Valores abaixo são considerados ácidos, como o suco que tem no seu estômago e o limão. E para ter uma ideia desse valor, se uma substância é ácida ou básica, é que são usados os indicadores de pH. Mas você sabia que muitos desses indicadores são extraídos da natureza e que pode ter um aí na sua geladeira ou na sua despensa? Vamos fazer um teste. Você já deve ter ouvido falar do repolho roxo como indicador, mas há dezenas de outras coisas que também servem. Você vai ficar surpreso com o que dá para usar. Peguei então para testar repolho roxo, uva, flor de hibisco de duas cores, rosa e vermelha, uma rosa, beterraba, feijão, cebola, cúrcuma, flor de natal, violeta, pêssego, maçã, cereja, ameixa e amora. A primeira etapa é fazer a extração do indicador. Podemos fazer isso com água ou com algum outro solvente. Eu peguei o álcool comum, porque é mais fácil de encontrar. Vamos começar com os que eu usei água para extrair. A cúrcuma vem em pozinho, então é só misturar com um pouco de água. A amora eu coloquei água e depois amassei com esse pistilo de madeira. Depois filtrei com um filtro de café. A cebola, o hibisco vermelho, feijão, beterraba e o repolho roxo eu extraí com água fervente. É só pegar os pedaços, colocar na água e colocar no fogão até a água ferver. Ou jogar a água quente por cima. Aí eu passei numa peneira mais grossa e depois num filtro de café. A rosa, a violeta, a flor de hibisco rosa e a flor de natal, eu tirei as pétalas, coloquei num pote, joguei álcool e dei uma macerada com esse pistilo e deixei de molho por um dia. A uva, o pêssego, a maçã, a cereja e a ameixa eu fiz o mesmo processo, mas só com a casca. É que é na casca que tem a maior concentração desses indicadores. E eles ficaram assim depois de extraídos. Agora vamos testar. Funciona assim. Vou pegar o extrato de repolho roxo como exemplo. Aqui eu tenho 5 copos com diferentes pHs. Agora vou jogar o extrato do repolho roxo nos copos. A característica desses indicadores é justamente essa. Eles mudam de cor quando mudam o pH, por isso eles são usados como indicadores. E para testar todos os indicadores extraídos, peguei essa plaquinha. Ela tem 8 linhas com 12 colunas cada, totalizando 96 pocinhos. Aí eu coloquei aqui nesse lado esquerdo uma solução de limpeza pura, à base de ácido clorídrico, que é um ácido forte. Nesse outro canto, coloquei hidróxido de sódio bem concentrado, que é uma base forte. Aí fui fazendo diluições com água até o meio, até elas se encontrarem. Então ficou uma escala de pH, sendo do lado esquerdo bem ácido e para o lado direito bem básico, e no meio neutro. Agora vou colocar os indicadores que extraí: repolho roxo, uva, hibisco vermelho, rosa, beterraba, feijão, cebola, cúrcuma. A outra placa ficou assim: flor de hibisco rosa, flor de natal, violeta, pêssego, maçã, cereja, ameixa e amora. Olha só como eles mudaram de cor. Você pode ver que o repolho roxo é o que dá para ver melhor a mudança de cor. Ele fica com mais variações. Por exemplo, esse roxo na coluna 6 é um pH neutro. Quanto mais ácido, mais vermelho ele vai ficando. Agora para esse lado, primeiro ele fica azul, que é um pouco básico. Depois fica verde, que é um pouco mais básico. E depois amarelo, que é muito básico. Nesses tubos com uma quantidade maior, dá para ver melhor essa variação de cor. Agora essa linha, por exemplo, que é a cebola roxa, você consegue ver duas cores só. Basicamente o rosa, que é ácido, e o amarelo, que é do neutro para o básico. E o que elas têm para ter essa característica? Elas contêm uma substância chamada de antocianina. Esse composto muda de cor de acordo com o pH. Há vários tipos de antocianina, mas a estrutura básica dela é essa. Algumas das suas funções na natureza é atrair polinizadores, como as abelhas, e para a planta se proteger do sol ou do frio. E ela também é um potente antioxidante.
Vamos pegar a antocianina do repolho roxo como exemplo. Ela tem essa estrutura quando está no meio ácido e fica bem vermelha, mas à medida que a solução vai ficando mais básica, a estrutura química vai se alterando e por isso ela vai mudando de cor. E por causa dessa diversidade de antocianinas que ocorre essa variação com as diferentes plantas. A exceção dessas que testei é a beterraba. No caso dela, é um outro composto que faz com que ela mude de cor, a betalaína. Esses pigmentos ficam dentro de vacúolos nas células, que são como bolsas. Por isso que a gente precisa colocar água quente ou amassar a planta ou colocar algum solvente para quebrar esses vacúolos e extrair o indicador. Agora você já sabe que dá para usar coisas que tem aí na sua cozinha para testar o pH de uma solução. Na verdade, tem várias outras. A antocianina é bem comum de ser encontrada. É ela que deixa o suco de uva e o vinho tinto avermelhado. E uma curiosidade, se você conhece a flor hortênsia, você já deve ter visto ela com uma cor azul e também com uma cor rosa. Mas você sabia que o que define essa cor é justamente o pH do solo? Então elas são realmente como indicadores naturais do solo. Com o pH básico, ela fica rosa, e com o pH ácido, ela fica azul. A quantidade de íons de alumínio também interfere nesse processo. Tem um vídeo que mostra alguns experimentos que dá para fazer com repolho roxo. Vou deixar o link aqui embaixo. Se você gostou desse, não esquece de clicar no botão de like. E se quiser ver mais experimentos e entender como as coisas funcionam, considere se inscrever.